Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É o Paulo Estevam e vamos visualizar aquele salão maravilhoso, né? 19 horas, o sino da matriz tocando quando a gente está lá, a hora que todo mundo se achega, né? Então, vamos nos unir nossos corações, para que nós estejamos lá dentro daquele salão maravilhoso que tanto nos faz falta nesse momento, né? Mas, logo, logo... Não, Tia Rê, não deu certo o YouTube, sinto muito, tá? Nós vamos fazer por enquanto só pelo Instagram. No futuro, vai ao mesmo tempo o YouTube, tá bom? Então, para iniciar as atividades de hoje, né? Todo mundo é bem-vindo, chegando no Grupo Espírita Paulo Estevam, a instituição que sempre nos agasalhou com tanto carinho, né? E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. Mas para falar de reencarnação e para iniciar as atividades, nós vamos fazer a leitura preparatória. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, chama Vidas Sucessivas, é uma mensagem de Emmanuel. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência toda a vida corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que suja a superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos, reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Então, com essa leitura de Emmanuel, nós vamos nesse momento, com os corações unidos, mentalizar o Grupo Espírita Paulo Estevam, sabendo que o meigo Nazareno está conosco. E nesse momento, Senhor, nós aqui estamos, com os corações cheios de gratidão. Gratidão ao Pai pela oportunidade desta encarnação, pela família que temos. Gratidão, Senhor, por todas as ocasiões, por todas as situações, por todas as oportunidades que nos é colocado. Nesse momento, Jesus, também nossos corações se unem para rogar que esteja conosco nesse momento. Rogar que nesse instante, Senhor, com os corações unidos,
possamos sentir o Teu amor nos envolvendo, para fazer o melhor aproveitamento de tudo que aprendemos, Senhor, de tudo que estudamos. Iniciar a conversa sobre reencarnação, conversando, lembrando, depois dessa mensagem belíssima de Emmanuel, que nos lembra, né, o quanto nós precisamos estar aqui. E aí a gente vai recordar que para falar de reencarnação, nós precisamos primeiro pensar, o que a gente acredita? Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Tivemos seres abnegados que nos oportunizaram estar no planeta hoje. E porque estamos, né, neste planeta, temos 1000 oportunidades que nos batem à porta e que na maioria das vezes muitos de nós não conseguem entender, mas a doutrina espírita vem explicar para nós. E te respondendo, Lélia, não deu certo o YouTube hoje. O YouTube vai ser para depois. Então, nesse dia em que o mundo está, o Brasil pelo menos, né? Não sei quais são os países que hoje comemoram o Dia dos Pais, no Brasil com certeza, né? Estamos homenageando nossos pais, não importa se são pais biológicos, mas todos aqueles que têm um comportamento de pai. Muitos são os tipos de pai, no corpo masculino, no corpo feminino, que seja avô, tia, irmão, irmã, amigo, aquele que se coloca na posição do cuidar. Então, esse hoje está em todos os nossos corações e nós estamos homenageando a todos esses pais. E, às vezes, nem sempre temos uma boa imagem do pai, né? Nem sempre é uma imagem positiva. Me recordo que às vezes era difícil falar num programa que eu era assistente social voluntária em São Mateus, para falar que Deus era pai. Porque os meninos que lá estavam, na maioria deles, o pai não era amoroso, não era aquele pai que agrega, né? E era difícil falar, Deus é pai. Que pai é esse? Um pai que espanca, um pai que traz tantas dores, tantas dificuldades. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai vendo que esse pai, ele é justo, ele é bom. E se estamos passando por diversidades, é por nossa conta, né? É sempre por nossa conta. E nesses tempos em que a gente pensa que está sozinho, né? Estamos isolados, muitos estão sozinhos, às vezes alguns confinados pela necessidade da pandemia, às vezes porque já morava sozinho mesmo, sem ninguém. Mas não podemos esquecer que o apóstolo dizia que nós nunca estamos sozinhos, que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas é a doutrina espírita que vem explicar para nós, que são aqueles seres, queridos ou não, que já desencarnaram, que já estiveram aqui em outros momentos, desencarnaram e hoje nos acompanham, seja por amor, seja porque ainda não conseguiram abrandar a dor no coração que nós causamos. Mas estamos sempre rodeados por seres que aqui já estiveram. E nesse Dia dos Pais, muito em particular, a gente vai lembrar por que está acontecendo tudo isso. Por que hoje eu não posso estar com meu pai? Caso ele seja encarnado, né? Outro dia estávamos conversando e eu lembrei, tantos reclamam que não podemos visitar ninguém, que estamos sozinhos, que estamos mais... o quanto já deixamos passar oportunidades, né? Quantas vezes deixamos de passar o Dia dos Pais com nosso pai? Por preguiça de viajar, por comodidade, às vezes até na mesma cidade, ou por guardar uma mágoa no coração, a gente não foi. Hoje, a pandemia
não nos permite fazer isso, né? Mas, como Pai é justo, Ele é correto, né? Nós é que somos imperfeitos, mas já resolvi a escuridão, né? Então, estamos aqui para refazer laços. Estamos aqui porque tudo acontece da forma certa. Não tem erro no planejamento de Deus. Não tem erro no planejamento que é, aliás, nem é Deus que planeja, somos nós. Quando temos essa maturidade espiritual, junto com os nossos benfeitores espirituais. Então, quando nós temos essa condição de escolha, nós escolhemos voltar. Escolhemos vir e aí vem uma pandemia para nos fazer refletir. Por quê que nós estamos nessa condição de não estar podendo compartilhar com os nossos familiares, de não poder ir ao centro espírita, né? Porque estamos perdendo, entre aspas, os seres mais amados do nosso coração, né? Sem poder nem mesmo despedir. Aquela despedida que faz parte da nossa cultura, né? Fazer o velório, estar lá, poder estar com os amigos queridos, sendo abraçados e aconchegados. Por quê que nós estamos passando por isso? E aí eu vou pegar uma carona através da psicografia abençoada de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, uma mensagem que chama O Barro Desobediente. É uma história muito interessante, né? E aí eu vou contar um segredinho para vocês. Esse livro estava em cima da minha estante. Eu costumo brincar, quem me conhece sabe que eu brinco assim, os livros piscam para mim, né? Eles piscam, me chamam a atenção. Há umas 2 semanas eu ia procurar algum livro, esse livro piscava para mim. Eu olhava para ele, abria aleatoriamente, caía O Barro Desobediente. Aí eu falava assim, mas não é isso que eu estou procurando, eu estou preparando outra coisa, eu estava preparando a aula do ERG, eu estava preparando a palestra que eu fiz no NEIM outro dia, eu não estava, não é isso. E aí, mas vira e mexia, meu olho batia nele, eu abria O Barro Desobediente, até que ontem, apenas ontem, caiu a ficha. Eu penso assim, o meu espírito protetor deve ter falado assim, Zunara, deu uma canseira, hein? Você demorou pra caramba para entender que a gente queria te mostrar que ali tinha uma mensagem que interessava para sua palestra de domingo. Pois é, e tem tudo a ver. Nesse livro, o Neio Lúcio, ele narra que tinha um oleiro que chegou no pátio de serviço e reparou com muita alegria, porque ele trabalhava com amor. Com muita alegria ele viu um pequeno bloco de barro lá no canto. Aí ele chegou perto do bloco de barro e falou assim, vamos, farei de ti delicado pote de laboratório. O analista alegrar-se-á com teu concurso valioso. Imensamente surpreendido, porém, notou que o barro retrucava. Oh, não, não quero. Eu, num laboratório, tolerando precipitações químicas? Por favor, não me toques para semelhantes fins. O oleiro espantado considerou. Desejo dar-te forma por amor, não por ódio. Sofrerás o calor do forno para que te faças belo e útil. Entretanto, por que te recusas ao que proponho, transformar-te-ei numa caprichosa ânfora destinada a depositório de perfume. Olha que belo que ele ia ficar. Aí o barro respondeu, oh, nunca, nunca. Isto não, estaria exposto ao prazer dos inconscientes. Não estou inclinado a suportar essências através de peregrinações pelos móveis de luxo. O dono do serviço, então, meditou muito na desobediência da lama orgulhosa, mas entendendo que tudo devia fazer para não trair a confiança do céu, ponderou. Bem, converter-te-ei então num
prato honrado e robusto. Comparecerás à mesa de meu lar. Ficarás conosco e serás companheiro de meus filhinhos. Jamais bradou o Barro na indisciplina. Barrozinho bem teimoso isso, hein? Isto seria pesada humilhação. Transportar arroz cozido e aguentar caldos gordurosos na face? Assistir inerme a cenas de glutonaria em tua casa? Não, não me submetas. O trabalhador dedicado perdoou-lhe a ofensa e acrescentou: modificaremos o programa ainda uma vez. Serás um vaso amigo, em que a límpida água repousa. Ajudarás aos sedentos que se aproximarem de ti. Muita gente abençoar-te-á a cooperação. Despertarás o contentamento e a gratidão das criaturas. Não, não, protestou a argila, não quero. Seria condenar-me a tempo indefinido nas cantoneiras, poeirentas ou nas salas escuras. Nas salas escuras de pessoas desclassificadas. Por favor, poupa-me, poupa-me. O oleiro cuidadoso considerou preocupado. O que será de ti quando te conduzirem ao forno? Não passarás de matéria endurecida e informe, sem qualquer utilidade ou beleza? Sem sacrifício e sem disciplina, ninguém se eleva aos planos da vida superior. O Barro, todavia, recusou a advertência, bradando: não aceito sacrifício nem disciplina. Antes que pudesse prosseguir, passou o enfornador arrebanhando a argila pronta, e o Barro desobediente foi também conduzido ao forno em brasa. Decorrido algum tempo, a lama vaidosa foi retirada, e ó surpresa! Não era um pote de laboratório, nem ânfora de perfume, nem prato de refeição, nem vaso para água, e sim feio pedaço de terra requeimada e morta, sem qualquer significação, sendo imediatamente atirada ao pântano. Assim acontece a muitas criaturas no mundo. Revoltam-se contra a vontade soberana do Senhor, que as convida ao trabalho de aperfeiçoamento, mas depois de levadas pela experiência ao forno da morte, se transformam em verdadeiros fantasmas de ilusão e sofrimento, necessitando de longo tempo para retornarem às bênçãos da vida mais nobre. Então, meus irmãos, enquanto eu lia essa mensagem do Nélio Lúcio, me fez lembrar a oficina de cerâmica, né? Que esse ano a gente está parado por causa da pandemia, mas quantas vezes a gente trabalhou o barro, dando formas, quantas vezes, e aí eu ficava pensando, né? Lendo, lembrando do trabalho, preparando a cerâmica, e que se ela não vai ao forno, ela não serve. Vem a chuva e tudo aquilo que a gente preparou se dissolve, não serve. A peça da cerâmica, ela precisa passar pelo fogo, e fogo alto. E olha que a peça que a gente trabalha aqui na região, com o barro que a gente faz, que é peça decorativa, né, queima a 1.200 graus, assim, 10 a 12 horas, para ficar pronto, para ficar uma peça boa, resistir à chuva, resistir a você poder colocar uma água, né, se você fez uma ânfora. Imagina, aquele barro não aceitava nenhuma proposta. Nós assim o fizemos desde a criação. Desde a criação que nós fomos criados. Simples. Simples. E aí, quando pensamos em conversar sobre reencarnação, aí eu fiquei pensando, vai falar de reencarnação?
é uma coisa tão batida, né? Tão batida, mas ainda o quanto precisamos refletir sobre isso. Por quê? Né? O quantas vezes nós fomos como esse barro desobediente, não aceitamos o molde que o oleiro quis que nós tomássemos. Não quisemos nos transformar em nada útil, em nada de bom, em nada de encanto. E aí veio a hora de ir para o forno, que na mensagem de Neio Lúcio é a hora do desencarne. Então, quantas oportunidades surgem durante a encarnação. E estamos passando agora por uma grande oportunidade, que precisamos refletir para entender. E para poder refletir sobre reencarnação e refletir sobre o momento que nós estamos passando, nós precisamos pensar: nós confiamos em Deus? Nós acreditamos em Deus? Porque se a gente não acredita na justiça de Deus, tudo desmorona. E é nesse ponto que nós precisamos conversar. E é isso que a doutrina espírita vem mostrar para nós. E aí, ouvindo a Rádio SEAP, eu estava ouvindo a música do César Tucci, e que agora, graças à Rádio SEAP, já virou um amigo de todos nós, por entrar no chat e conversar conosco de uma forma agradável, como se fôssemos todos muito conhecidos, né? Nunca tivemos juntos. Mas o fato de estar no chat da Rádio SEAP e ele amorosamente trocando ideias conosco, contando algumas histórias das músicas dele, graças a esse trabalho maravilhoso que o companheiro Fábio faz no Centro Espírita Antônio de Pádua para amenizar um pouquinho, fazer com que todo mundo se aproxime mais, a gente acabou conhecendo César Tucci. E uma das músicas dele é o Samba que Falta. Se vocês ainda não conhecem, depois entre no YouTube e vá lá e coloca o Samba que Falta, César Tucci. E aí, esse samba, ele tem um refrão. E esse refrão diz: tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. O quanto tá faltando Kardec na nossa vida. Quando percebemos as coisas equivocadas, os diálogos de forma irritadiça que muitos companheiros espíritas fazem, como as pessoas estão impacientes uns com os outros por conta de política partidária, por conta do isolamento, o quanto as pessoas não estão conseguindo ressignificar o momento que estamos passando. Porque se realmente estudarmos Kardec, estudarmos essa bendita doutrina, nós vamos entender o Evangelho de Jesus explicado pela doutrina espírita. E é esse olhar da doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus, que faz com que nós possamos entender melhor o que está acontecendo, sem nos deixar ficar aborrecidos com o companheiro, porque é desse ou daquele partido, porque ele fala contra ou a favor de determinada medicação, contra ou a favor de usar máscaras, de fazer... Oh, quanto equívoco ainda estamos, porque está faltando Kardec. Está faltando Kardec, está faltando estudar. Então, escutem depois o sambinha, que é muito legal. Eu tenho certeza que a minha companheira do coração, Renatinha, vai adorar ouvir, porque ela adora um sambinha. Então, para conversar de Deus, né? Deus. E aí nós vamos buscar Kardec para conversar sobre Deus. A questão número 8. Kardec pergunta: que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, o acaso? Porque se a gente não consegue aceitar o que está acontecendo, não consegue aceitar a justiça de Deus, muitos não acreditam em Deus, que se Deus existisse, fosse justo, não estava acontecendo esse monte de barbárie. Então, o que a espiritualidade responde para Kardec? É um outro absurdo que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Acaso é nada. Olha o que os espíritos dizem para Kardec: o acaso é nada. E desde quando o acaso pode criar alguma coisa? Desde quando o acaso cria? E aí me fez lembrar uma palestra que eu assisti certa feita
do Dr. Deci Andoli, que ele narra que ele estava conversando com uma pessoa que dizia não acreditar em Deus e que era o acaso que tinha criado o mundo. Tudo que existia era do acaso. E ele então pergunta, me explica como é que o mundo foi criado. Aí ele veio, você não sabe? Aquela clássica história do Big Bang. E o Dr. Décio vai narrando a conversa que teve com ele, né? Tá, mas pro Big Bang ter feito a explosão, alguma coisa existia. Quem criou aquela alguma coisa? E aí ele meio que assim não sabia muito bem responder. Aí o Décio falou assim, olha, se você me falar que é o acaso que criou a matéria que existiu para ter o Big Bang, eu vou falar que então você é que é o místico aqui. Porque eu não acredito em acaso. Então, se o acaso faz milagre, você é o místico e não eu. Eu sou da ciência. Eu sou médico, eu sou da ciência. Eu achei fantástico essa conversa, porque quem diz que não acredita em Deus e que tudo começou com o Big Bang, realmente é um místico. Porque se é o acaso que está fazendo milagre, essa pessoa é mística e não nós que acreditamos em Deus, né? Não nós. E aí nós vamos para a questão número 9 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então, se tem algo que não foi criado por nós, né, tem que ter alguém que criou. E aí vem a resposta explicando isso, né? Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então, gente, é o orgulho que nos faz pensar que Deus não existe. É só orgulho, mais nada. Porque se formos mergulhar na essência de tudo, nós vamos encontrar um Deus justo, um Deus bom, um Deus amoroso, que nos traz tudo o que nós precisamos. E aí, Kardec, na sua pesquisa, como um cientista que o fora, pergunta aos espíritos, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí, ele responde que Deus lhe impõe a encarnação. Olha, encarnar não é opção, é imposição de Deus. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que consiste a expiação. A encarnação também tem outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na criação. Então, olha que lindo! Nós somos co-criadores com o Pai, co-criadores com Deus. Então, Deus nos coloca como filhos dele, de uma forma ampla, imensa, boa e justa, com todo amor. Todos nós estamos mergulhados no amor de Deus. Indiscriminadamente, não importa se quantas atitudes equivocadas nós tivemos, e olha que nesses milênios de trajetória, se hoje nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, com certeza não somos espíritos que chegaram agora das mãos do Pai. Nós já passamos por inúmeras encarnações. E quantas delas nós fomos rebeldes como aquele barro que o Neo Lúcio traz para nós. Quantas vezes nós dissemos não para o oleiro? Quantas vezes nós nos recusamos? Porque é mais fácil ficar acomodado. Mas como a espiritualidade maior respondeu a Kardec, encarnar não é opção. Acreditando ou não na reencarnação, não é opção. Vai reencarnar, não importa em que credo religioso cada um de nós está. Somos seres imortais. Estamos sempre retornando ao plano da carne para refazer trajetórias. Quando o Espírito diz para Kardec que para uns é expiação, ou seja,
Se eu preciso refazer alguma coisa, eu venho espiar, né? Eu venho refazer. Eu tomei... Vamos imaginar, né? Que eu, numa encarnação, não fui bem legal numa determinada coisa. Aquilo fica na minha memória. Eu peço ao Pai a oportunidade de refazer. E enquanto eu estou trabalhando na minha casa, com a minha família, eu estou vivendo experiências que eu vou espiando tudo aquilo que eu já fiz lá atrás. E todos nós temos uma missão. Todos. E depois eu conto qual é a minha missão para vocês, lá na frente. E é dessa forma que nós vamos caminhando. E na questão 133 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Se sempre fez o bem, sempre seguiu, precisa encarnar? A resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a um sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, eu nasci já sabendo ler e escrever nessa encarnação? Com certeza não. Eu nasci sabendo andar? Com certeza não. Quantos tombos, né? E quantas vezes tinha um adulto para falar assim: vem cá, Sunara, vem, chega aqui em mim, chega aqui. Chega no papai, chega na mamãe, chega na vovó, no irmão mais velho. Quantos estiveram na minha frente estimulando: vem. É assim na encarnação. Sempre tem um espírito amigo encarnado que já desenvolveu habilidades que eu ainda não tenho e ele fica: vem comigo, Sunara, caminha comigo. Crescer dói, mas a gente avança. Como também no plano espiritual estão aqueles que já caminharam muito acima do que eu ouso imaginar, mas por amor continuam ao meu lado, como todos nós que estamos aqui agora. Todos temos seres que já evoluíram muito, mas não seguem sem nós. Eles continuam do nosso lado, por permissão de Deus, que é Pai justo, bondoso. E eles rogam: deixa eu ir lá ajudar aquela menina. Tá equivocada de novo, meu Deus. Me permite ir lá. E aí Deus permite. Por amor a nós, Deus permite. Então, todos fomos criados simples. Tudo que nos acontece de dor é consequência das nossas escolhas. Porque nós fomos, à medida que fomos passando de uma trajetória a outra, fomos fazendo opções, fazendo escolhas, as mais fáceis. E as mais fáceis nem sempre são as mais assertivas. E quantas vezes nos equivocamos? Quantas vezes? E são esses equívocos que trazem dor. E não é porque o Pai derrocou isso para nós, mas porque dói na consciência. E como dói na consciência, a gente pede para refazer. E aí, na 133A, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Se não nos isenta da vida corporal, por que então? Para que serve? Aquela pessoa que sempre fez tudo certinho, não tem? Aquela criatura que a gente conhece, que é do bem, que é boa, que nunca fez nada para ninguém nesta encarnação de ruim, mas sofre, passa tantas privações materiais, dores morais, ingratidão das pessoas com quais ela convive. Mas se ela está fazendo tudo certinho, por que passa tanta dor? Aí os espíritos respondem para Kardec: chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeição, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, se eu já aprendi que a ambição desmedida não é boa, se eu já aprendi
que eu não tenho que ser invejoso. Eu já aprendi que eu não preciso ter ciúme de nada porque nada me pertence, tudo pertence a Deus. Se eu já aprendi tudo isso, por que então que eu sofro? Porque eu ainda não aprendi. Simples assim, né? Olha que bênção que a doutrina traz para nós. A gente está aqui para aprender. Se eu ainda não aprendi. E aí vamos lá. Uma coisa bem bacana que eu aprendi com o Dr. Décio Iandoli. Eu gosto muito de ouvir as palestras desse médico, porque ele traz a forma bem científica, né? Que ele é bem senso crítico da vida, das coisas. E como médico, ele fala que ele dá aula de pós-graduação, onde ele fala de reencarnação. E as pessoas assistem às aulas. Mas ele não pode colocar que a matéria dele é reencarnação. Ele coloca o nome científico, que chama palingenesia. E ele fala nas palestras dele, né? E tem um livro também que ele cita. E aí o pessoal olha a grade, você já fez aula de palingenesia? Não. A gente tem que fazer. Aí vão fazer. E ele conta assim, depois que estão lá, eu estou falando de reencarnação, aí eles vão seguir adiante, se matricularam, vão seguir adiante, vão aprender sobre reencarnação com o nome de palingenesia. E aí, como é que ele explica de forma científica isso aí? É quando a porção inteligente de um ser volta a associar-se à matéria para organizar um novo organismo vivo. Chique, né? É reencarnar. É o espírito reduz o corpo, vem reduzindo, como terça passada estávamos no estudo do ESD, e ele volta à forma de bebê, vai sumindo até ficar aquela bola de luz. Imagine, no formato que pensar, uma bolinha de luz, apenas luz, sem nenhuma forma. E essa luz é ligada ao óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide. E aí então, a vida está ali. Porque um óvulo fecundado sem um espírito não gera nenhum corpo. Não gera nada. Então, é preciso a ligação de um espírito com aquele óvulo fecundado. E aí então existe a vida e esse espírito tem uma nova chance de reencarnar. E eu gostei muito de uma analogia que o Décio fez, que nós somos como uma bandeja cheia de copinhos. Esses copinhos estão vazios. Dentro de cada copinho tem uma palavra. E nós precisamos encher esses copinhos, mas uma encarnação só não dá para encher tudo. A gente às vezes também não consegue encher um copinho numa encarnação só. É preciso muitas e muitas vezes para vir enchendo cada copinho. E aí assim, vamos pegar um exemplo, né? Um copinho, de repente, está com a palavrinha generosidade. E ele está vazio. Se ele está vazio com a palavra generosidade, eu ainda não aprendi a ser generosa. Ou seja, eu sou egoísta. E se eu sou egoísta, eu tenho que passar por situações onde eu vou aprender a exercer a generosidade. E cada encarnação que eu venho, eu vou enchendo um pouquinho desses copinhos, que estão todos, que o Pai me cria cheia de copinhos vazios. Mas preciso que eu preencha cada copinho desse. E cada vez que eu passo por uma situação, eu posso aprender e já colocar água nesse copinho, ou fazer como aquele barro desobediente, dizer não. E aí vai ficando mais tempo, vindo mais vezes, em situações mais complicadas para poder encher os copinhos, né? E à medida que nós vamos enchendo esses copinhos, vai chegar um ponto em que nós vamos chegar à perfeição. Aquela perfeição que Jesus falou que nós chegaremos. Que ele disse que tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, nós vamos chegar à perfeição que Jesus o é. Mas para isso nós temos que passar por essa perfeição, por essas experiências todas para aprender, né? Então, e quando estamos vivenciando um problema, é preciso ver qual copinho que eu preciso preencher. Porque cada situação difícil que chega na nossa vida tem um objetivo. E é esse objetivo que eu preciso enxergar.
A dor bateu na minha porta? Que copinho eu estou precisando? Que dor que bateu? Qual é a dificuldade que chegou? Qual o copinho que eu preciso preencher? Veio o desemprego? A perda de alguém que eu amo? A separação de uma relação amorosa? Qual é a dor que eu estou passando? E com essa dor, qual é o copinho que eu preciso preencher? Qual é a virtude que me falta, que eu ainda não consegui preencher e que o Pai permite que aquela dor bata na minha porta? Quais são os copinhos que nós precisamos preencher durante essa pandemia? Sem poder ir no centro espírita, sem poder visitar aqueles que nós amamos, né? E aí, um copinho eu sei que nós precisamos muito aprender, eu pelo menos, né? Que é fazer sempre aprender a me avaliar. E quando eu me avalio, perceber todos os equívocos que eu fiz durante o dia, as escolhas equivocadas que eu fiz. E nessas escolhas equivocadas, eu perceber que eu preciso refazer minha trajetória sem culpa. Sem colocar como culpa, que como Joana de Anjos diz, que é colocar um peso no ombro que te joga para trás e eu vou cair. A culpa nos coloca na posição de altamente orgulhosos. Se eu fico o tempo inteiro me cobrando por uma coisa que eu fiz de equívoco, sem dar o passo para mudar, para o arrependimento real, sincero, e me colocar numa condição de aprendizado, apenas na condição do vitimista, é porque eu ainda sou extremamente orgulhoso e estou me colocando numa condição de querer me igualar a Deus. De que eu sou perfeito. Como eu não sou perfeito, eu erro. Mas se eu não me permito errar, é porque meu orgulho está me igualando a Deus. Então, e é da lei que eu não posso parar. Como o Barro diz, que ele não queria seguir, não tem essa. Tem uma hora que a gente vem. E se não vem por escolha, vem compulsório. Né? O Barro não queria ter forma nenhuma, o oleiro veio, ó, levou para o forno. Foi queimar. Então chega um momento em que eu não quero, não tem como. A encarnação, ela vem uma após a outra e as situações vão surgindo até o momento que eu vou falar: Senhor, me ajuda, me fortaleça, eu quero seguir adiante, eu não quero ficar parado. E com todos os copos cheios, então, nós vamos não apenas seguir adiante, mas nós vamos estar numa condição de voltar para ajudar aqueles que ainda têm muitos copinhos vazios. Deus não castiga ninguém. Essa imagem do Deus que castiga, essa imagem do Deus que pune, é um equívoco muito grande que nós mesmos, em encarnações passadas, deixamos plantado nas pessoas e em nós. Nós criamos pelo nosso orgulho lá atrás, que Deus pune, né? E aí, mas se a gente for pensar, que foi perguntado para Jesus, quem foi que errou? Se nasce uma criança com deficiência, foram os pais ou foi ele, falando da criança? Então, se a criança não teve tempo de errar e se viesse como punição aos pais, Deus não seria justo. Mas como Deus é justo, então o erro não é dos pais, né? Então o equívoco é da própria criança. Mas se ela não teve tempo de errar, lembrar que Jesus disse: se o teu olho for motivo de escândalo, melhor chegar ao mundo sem ele. Se a tua mão for motivo de escândalo, chegar sem a mão. Mas como? É para eu cortar minha mão encarnada? É para eu renascer sem a mão, renascer sem a visão, renascer sem a condição da audição. Né? Por quê? Porque Deus é justo. E eu peço para vir nessa condição. Se uma criança nasce com uma má formação congênita, como a medicina diz, com paralisia cerebral, com hidrocefalia, com 1000 formas, é um anencéfalo. E se a lei dos homens diz,
encerre a gravidez, aborta. Quanto equívoco! O homem está querendo se colocar na condição de Deus, de decidir quem vive e quem morre. Grande equívoco. Porque ali tem um espírito. E às vezes tudo que ele pediu foram alguns meses dentro do útero. Tudo que ele pediu foram poucos meses. 4 meses, 5 meses, 9 meses, não importa a quantidade. Ele só precisava de alguns meses no útero para recompor seu perispírito deformado por questões outras, muitas vezes por uma questão de suicídio ou por outras lesões que a consciência o levou a ficar com o perispírito deformado, que o perispírito nada mais é do que aquilo que envolve o espírito que vai dar a forma ao corpo. É como se fosse a forma do bolo. Eu quero um bolo de coração, eu compro uma forma de coração e jogo a massa do bolo ali dentro, né? É a forma. Então, o meu corpo tem o formato que o perispírito trouxe. Então, se eu tenho problema respiratório, que eu já nasci com ele, com certeza em algum momento, em alguma encarnação passada, eu fiz algo que detonou o meu pulmão. A minha condição das vias respiratórias eu afetei por alguma atitude minha. Então, se eu venho com uma deficiência dessa grave, né, é porque eu pedi para vir. Eu pedi. Mas e os pais? Os pais, ou eles estiveram junto comigo no ato que eu provoquei, lesando o meu perispírito, ou por amor. Muitas vezes é por amor. Muitas vezes é porque eles precisam passar por aquilo ali, porque me ajudaram a cair naquele equívoco, né? Podem ter me induzido ao suicídio. E aí depois, arrependidos, pede a oportunidade de me trazer como filho para eu ajudar. Então, mas também pode vir por amor. Ama tanto aquele ser que já desencarnou por suicídio ou que já praticou tantos atos equivocados que detonou o perispírito. E aí pede ao pai a oportunidade de vir como mãe, como pai, exatamente para auxiliar aquele ser naquela encarnação. Que seja alguns meses no útero, alguns dias encarnado, alguns meses, alguns anos. O tempo, esse é de Deus. E Deus não se mede, como já disse uma vez um ser querido meu. Então, quando eu escuto um espírita, que se diz espírita, ser a favor do aborto de um anencéfalo, ou de um aborto por conta de um estupro, eu fico muito triste. Porque está faltando Kardec, está faltando estudar. Porque se estudar Kardec, vai perceber que tudo que aquele espírito precisa são alguns dias, alguns meses, alguns anos. Nada mais que isso, né? E lembrar que Jesus fala para Nicodemos: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Então, nós até hoje estamos questionando. Tem espírita que ainda não acredita direito, né? E aí nós vamos ainda voltando a Kardec na questão 167, onde ele coloca a finalidade da reencarnação, né? Que é uma expiação, é o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Olha a resposta que os espíritos deram para a finalidade da encarnação. Melhoramento progressivo da humanidade. Porque cada vez que nós reencarnamos, vamos melhorando a nossa inteligência, ampliando a capacidade da inteligência, nós vamos melhorando as condições da humanidade inteira. A pandemia está aí. Mas quantos seres encarnados estão trabalhando para buscar a cura, para buscar o vírus? Desenvolvendo a inteligência mais ainda. E quantos espíritos abnegados, trabalhadores do Cristo, estão trabalhando com esses cientistas para auxiliar na busca da medicação, tanto para a cura quanto para a prevenção, para a vacina. Engano daqueles encarnados que pensam que eles vão conseguir só para lucrar.
E aí, se a gente parar para pensar no barro desobediente, o quanto essa trajetória está trazendo para nós, né? E por quê que o espírito precisa voltar na infância? Já parou para pensar? A gente poderia renascer já adulto? Por que tem que passar por tudo aquilo de novo? Esquecer o passado? Alguém que foi pós-doutor em encarnação passada, aí renasce. Renasce numa favela, pobre, sem condição de estudar e tem que passar pela infância. Todos temos que passar pela infância e aí nós vamos lembrar que hoje é Dia dos Pais. Olha a grande responsabilidade dos pais. A utilidade do espírito passar pelo estado de infância é para aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, ele é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, não importa se é pai biológico, às vezes a pessoa reencarna com problema no útero, ou se é homem, num problema da fertilidade, e aí adota. Tem a obrigação de educar aquele ser para o bem, porque o pai colocou nas mãos dele essa educação para o bem. E aí o que a gente faz? Deixa para a televisão educar, para a internet, e depois reclama da ingratidão, reclama da falta de cuidados na velhice, né? Mas é infinitamente importante a posição de quem hoje está na condição de pais. E eu me recordo de uma mensagem, não me lembro agora se foi Amélia Rodrigues, acho que foi Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, que ela faz uma analogia, de novo o barro. Ela faz uma analogia. 3 tipos de barro. Um bem macio, um barro mais ou menos duro, que já perdeu bastante água, e um barro que já perdeu toda a água. Aquele barro bem molinho, a gente consegue moldar da forma que o artesão quiser. É a criança, até os 7 anos. É essa fase da infância que os pais, ou seja, quais adultos que estejam cuidando daquela criança, têm a condição de observar as más tendências e direcioná-la para o caminho do bem. É essa fase de plantar as boas ideias, de observar a tendência. Aí, aquele barro que já perdeu um pouco da água, você consegue moldar, mas não tão bem assim, já é na adolescência. Você consegue ainda, mas é já meio doído. E depois, o barro que perdeu toda a água, só amiga dor. Só amiga dor. Então, é importante essa posição dos pais, lembrar que eles estão aqui. Nós, todos, estamos aqui como co-criadores, como responsáveis pelos seres que estão conosco, que estão à nossa volta. Então, nesse momento, que possamos enviar vibrações de amor, de gratidão àqueles que nos trouxeram, que possibilitaram essa nossa encarnação. Que nós possamos todos nesse momento irradiar amor, gratidão, muito amor. E que seja esse movimento nosso a oração de encerrar. Com muita gratidão àqueles que nos possibilitaram essa encarnação. Obrigada, meu Pai. Muito obrigada por permitir. Obrigada, Jesus, por permitir essa encarnação. Obrigada, equipe de Paulo Estevam, por nos auxiliar. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Nos envolva com a tua luz hoje e sempre. Que assim seja. Fiquem todos com Deus.